Pronto, gravando. Então, Thaís, a nota ficou assim, de história, tá? Diogo, 90, Gabriel, 15, João Guilherme, 55, Mário, 85, Rafael, 65, Juan, 85 e Thaís, 45. Então, essa foi a nota da prova, da avaliação. Agora, eu vou fazer à vista, eu vou explicar as questões para que você possa entender o que você errou. Porque assim também pode ser que, quem sabe, você consiga anular alguma das questões e aumente a sua nota. Tá bom? Sim, aqui. E na nota total? Que vai pro boletinho? Ah, então, vai ficar maior, com certeza, porque suas outras notas foram maiores. Eu só não tenho o diário aberto aqui. Aí eu vou lançar no final da aula de hoje, eu vou lançar essa nota lá, para poder ver quem vai ficar de recuperação ou não. Eu expliquei ontem em geografia, e isso vale para a história também, que é o seguinte, por exemplo, vamos supor, Thaís, que você fique somando tudo, que você fique com 50. É um exemplo, tá? E aí, com 50, você já passou de ano. Nesse caso, você vai escolher se você quer fazer a recuperação do trimestre ou não. Porque se você precisava de, sei lá, de 30 e você tirou 50, você já passou. Só que você ainda vai ficar com a nota vermelha do terceiro trimestre. Porém, já vai ter a nota para passar, independente disso. Entendeu? Entendi. Aí vai de cada um, tá? Tá. Deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos lá. Mas a sua nota ali, ela foi uma nota mediana e as suas participações, tudo que você faz, a tendência é a nota aumentar ali, tá? Não precisa ficar preocupada, não. Vinte questões, vamos lá. Número 1. Nesse caso, vem falando o seguinte. Em decorrência do processo descritivo no trecho acima, parte da população romana passou a abandonar os centros urbanos, dando origem a uma nova forma de organizar a produção no campo, denominada... Então, Thaís, esse período que eu falei com vocês, que aconteceu por quê? O Império Romano ele começou a se enfraquecer. O Império Romano ele começou a não ter mais escravos e soldados suficientes para poder defender essas terras. Automaticamente, eu também expliquei que os exércitos inimigos, quando eles atacavam justamente as áreas urbanas, né? Que é onde se concentravam as maiores riquezas. Então, o que o povo romano começou a fazer? Eles começaram a migrar para o campo de novo. Começaram a migrar para a área rural. Essa migração para a área rural foi chamada de colonato. Então, a letra correta é a letra B, colonato mesmo. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Ótimo. Vamos para a próxima. 2. Essa segunda, ela segue o mesmo princípio. Ela tem um texto muito parecido e pergunta qual o nome dessa relação de trabalho que surgiu no Império Romano. Eu coloquei para que vocês pudessem ter mais pontos mesmo. Tá? Então é a mesma resposta, é o colonato, no qual os colonos se arrendavam da terra e pagavam pelo seu uso. Isso daí, o colonato, ele foi o princípio do feudalismo, tá? Onde os feudos, mais para frente tinham os reis, né? Nesse caso aí eram os donos das terras que recebiam, vamos dizer assim, entre aspas, pagamento de impostos. Tudo bem? É como se fosse assim, Thaís, você tem um pedaço de terra em Barra do Piraí. Vamos falar que é o bairro do Lago Azul. Você é dono daquilo tudo. Eu preciso trabalhar
Então eu vou para o Lago Azul, vou ficar com um pedaço de terra que você vai me dar, entre aspas, desde que eu trabalhe, produza e te dê uma parte do que eu produzo. Isso foi o sistema de colonato, tá bom? Sim. Quer questionar essa ou podemos ir para a terceira? Não. Então, a partir do século III, assiste-se ao longo processo de crise do Império Romano, do Ocidente e ao desenvolvimento das instituições feudais, que daria início ao período medieval. Assinale o item que não se enquadra nesse contexto, ou seja, que não se enquadra no contexto de decadência desse sistema romano. Olha só como é. O poder político exercido pelas grandes cidades se manteve. Já está errado por isso, porque o poder político das cidades romanas não se manteve. Foi justamente o contrário, o pessoal teve que ir para o campo para poder se defender. Então essa letra C ela está errada por isso. Tá bom? Você quer questionar? Não? Então vamos lá. Número 4. Depois que você ler esse enunciado, vem pedindo para você marcar verdadeiro ou falso sobre o Império Romano. Então vamos lá. Nas alternativas, está falando que a 2 é a verdadeira. Então eu vou te explicar por que a 1 e a 3 estão erradas, tá bom? Olha só. A maioria da população romana era composta por patrícios. Está errado já aí, por quê? Patrícios era a elite do povo romano. E a maioria era formada por escravos, né? Para poder manter toda a sociedade. Então a 1 está errada. Na 3, o termo perfectível, presente no segundo parágrafo do texto, pode ser substituído sem perda de sentido por perspicaz. Nesse caso, Thaís, essa alternativa número 3, ela tem a ver mais com interpretação. Então, nesse caso aí, ela está como errado, porque o perspicaz, eu não consigo nem falar essa palavra direito, perspicaz, ela não se enquadra nesse contexto, tá bom? Vamos lá, dando sequência. Número 5. Tá, está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Caso você queira falar sobre alguma coisa, fala assim, professor, não concordo com essa. Tem como você me explicar melhor isso aqui? Pode ser que a questão se anule e a sua nota aumente, tá? Tá. Então tá, vamos lá. Então, sobre a lei de terras aqui no Brasil, qual é a pergunta? O que é correto afirmar? Olha só. Refletiu a preocupação com o suprimento de mão de obra nas terras de grandes proprietários, os quais tentaram impedir que os imigrantes e ex-escravos tivessem suas próprias terras. Foi exatamente isso que eu expliquei para vocês no dia da rua. Porque até então, Thaís, as terras do Brasil, elas não eram compradas. Você podia assumir a terra, ocupar um pedaço de terra, assumir, e se você tivesse produzindo essa terra, seria sua. Porém, justamente a ação do governo de Dom Pedro II, ele ficou com medo dos imigrantes que estavam chegando e também dos escravos, dos ex-escravos até então, de conseguirem terras. Então foi mais uma ação para poder acalmar os ânimos e as vontades dos políticos e também dos fazendeiros da época, para poder não dar terras a essas pessoas vindas de fora. Tá bom? Continuando. No Brasil, a má distribuição de terras vem de longa data. A seguir,
algumas afirmativas sobre a questão fundiária no Brasil. Aí está falando para marcar verdadeiro ou falso. No caso, está falando que todas são verdadeiras. Se todas são verdadeiras, não tem nem por que eu ficar repetindo. Elas são verdadeiras e pronto. Tudo bem? Pode falar, Thaís. Quer fazer alguma pergunta? Não. Então vamos lá. De modo geral, a historiografia considera o século XIV como aquele que assinala o início da crise do sistema feudal europeu. Sobre os fatores que contribuíram para configurar esse cenário, sistema feudal, cenário alternativo incorreto. Nesse caso, Thaís, eu vou anular a questão, é isso que eu estava esperando. Eu vou anular essa questão, porque ela é uma questão que, na hora que eu fui escolher, eu não percebi. Mas ela é uma questão que não tem a ver com o nosso conteúdo ainda, tá? Eu não tinha como colocar isso. Então eu vou anular essa questão e vou dar o ponto para todo mundo, ok? Então sua nota já subiu. Bom dia, Juan. Tá conectando o áudio. Vamos lá. Deixa eu só tomar um golinho d'água, peraí. Bom, o que aconteceu? Esse texto, a partir do momento em que... Bom dia, Juan, tudo bem? Tudo bem, Juan? Juan, eu já comecei com a Thaís a correção da prova, já passei as notas. Quando eu terminar de fazer a correção aqui, de fazer a vista da prova, eu repito para você sua nota, tá? Mas sua nota foi muito boa, tá? Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Aqui vem falando sobre alguns filhos, vamos dizer assim, né? Dos ricos europeus na época. Mas aí vem falando da importância do filho mais velho e da falta de importância dos outros filhos durante o período feudal. Por que isso acontecia? A própria palavra já fala a lei do direito à primogenitura. Por que o direito à primogenitura? Porque nesse caso, o filho mais velho ele sempre tinha o direito de comando, ele sempre tinha o direito de domínio sobre as terras da família. Enquanto que os outros filhos, os mais novos, e também as mulheres, que não assumiam esse poder. Eu sei, tá certo. Vamos lá. A figura a seguir mostra a Juan. Caso você queira fazer algum comentário sobre as questões que eu estou falando, fica à vontade, tá? Eu já falei isso com a Thaís, mas você também tem esse direito. Então vamos lá. A figura a seguir mostra os principais grupos sociais existentes no Ocidente feudal, ou seja, na Europa feudal, tá? Então vem mostrando à esquerda os cavaleiros, vem mostrando ao centro a parte religiosa, o clero, e na direita vem mostrando os camponeses e trabalhadores. Então vamos à pergunta. A partir da ilustração e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então vamos a ela. Olha lá. Ó. A base da sociedade feudal eram os camponeses, que eu falei com vocês, a maioria era camponês, que com seu trabalho sustentavam os clérigos, que é a parte religiosa, e os senhores feudais. É isso mesmo. Certinho. Ok? Então vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui para a gente descer. A partir da leitura do texto,
pode-se afirmar que os camponeses revoltaram-se contra, olha a resposta, pessoal, as obrigações servis que tinham que pagar pelo uso de instalações como moinhos e fornos dos senhores feudais. Isso daqui, pessoal, nada mais do que foi uma interpretação do que o texto estava falando desse período medieval. Não pensem que os populares, né, vamos dizer assim, os servos, eles aceitaram de forma muito pacífica, não, tá? De serem servos e pronto, eu vou trabalhar muito para poder sustentar o clero e a alta nobreza. Não, eles lutaram contra. Próxima questão. Aí está mostrando uma vila europeia, nesse período feudal. E aí vem a pergunta. Considerando as informações a respeito da obra apresentada e os seus detalhes, pode-se afirmar que durante a Idade Média, os camponeses, isso daí, na verdade, é uma festa, né, gente? Então, ó, apesar das dificuldades vivenciadas, tinham espaço para lazer. E é verdade, eles festejavam bastante, até para poder fazer o culto a quem eles acreditavam, né? Então, porque era uma vida muito difícil. Então, para comemorar a colheita do, sei lá, do milho, eles faziam a festa. Para poder fazer a comemoração da colheita de alguma coisa que eles tenham tido em grande quantidade, eles faziam festa também. Ok? Enquanto vocês não vão falando, gente, eu vou corrigindo. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Aqui vem o texto 1 e o texto 2. E aí vem a pergunta, olha só. A comparação entre os dois textos permite inferir que as diferenças entre servidão e escravidão, ou seja, está pedindo para explicar qual é a diferença entre servir e ser escravo. Nesse caso, a ideia de servir é um pouco diferente de escravidão, porque o servo ele trabalha em troca da terra. Então, o servo ele trabalhava pela terra, para ele poder ter a terra. O escravo não. O escravo ele trabalhava, pessoal, por nada. Ele trabalhava em troco de comida, somente em troco de comida. No caso do servo, não, o servo trabalhava e nem comida ele tinha terra para poder produzir. Então, baseado nisso, vamos às respostas. Nesse caso, a alternativa que diz que podem conter problemas conceituais, ela é muito vaga. Então, é mais uma questão que eu também vou anular por falta de uma resposta completa. Então, já é a segunda questão que eu vou anular essa prova de história, aumentando a nota de vocês. Ok? Thaís, Juan, vocês me escutam? Sim. Tá. Vocês ouviram o que eu falei? Então tá. Sobre as guerras que marcaram o antigo mundo grego, podemos afirmar corretamente que, nessa, pessoal, eu peguei lá do primeiro teste, que diz que esse conflito entre Atenas e Esparta foi a Guerra do Peloponeso, tá bom? É a letra B. Essa foi fácil. Ainda sobre a Grécia, já numa próxima questão, estou pedindo para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Vamos à questão que está falsa, para eu poder explicar por que ela é falsa. Aqui, ó, letra B. Aos 7 anos de idade, as crianças atenienses eram retiradas de suas famílias para servir ao exército. Isso está errado por quê? Porque, na verdade, quem fazia isso não era Atenas. Quem fazia isso era Esparta. Por isso que essa alternativa B está errada. O resto estão todas corretas. Tudo bem? Tá? Então essa dela está errada por isso. Porque, na verdade, as crianças aos 7 anos, elas eram recolhidas para ir para o exército, para serem treinadas, né, pelo exército, pelos espartanos.
Olha, tá indo rápido, tá acabando já. Então vamos lá. Olha essa imagem e aí vem perguntando. A maioria dos gregos andava com a cabeça descoberta. Sobre a sociedade na Grécia Antiga, analise as afirmativas. Então, aí vem 1, 2, 3 e 4. Sobre elas, está perguntando qual que é a correta. Então, a 2 é a correta. Eu vou explicar para vocês por que as outras estão erradas. Primeiro, olha lá. As mulheres de Atenas e Esparta trabalhavam fora. Já está errado aí. As mulheres não trabalhavam fora. As mulheres trabalhavam em casa. A 2 está correta. Agora vamos para 3. Em Atenas, as mulheres, independentemente da posição social, podiam ir à escola. Já está errado, porque não é independente, tá? As mulheres de maior poder aquisitivo que podiam ir à escola, ok? E número 4, a sociedade da Grécia Antiga era estratificada e havia pouca mobilidade social. Em Esparta, os esparciatas eram ricos e proprietários de terra. Em Atenas, os ricos latifundiários eram conhecidos como eupátrias. Nesse caso, pessoal, a resposta ela tá errada, da número 4, porque está falando que a sociedade da Grécia Antiga era estratificada e havia pouca mobilidade social. Nesse caso, ela era a sociedade grega, ela não era estratificada, tá? Tudo bem? Posso ir para a próxima? Então tá. Olha, faltam 4 questões só. Como passa rápido, hein? Sobre a vida política na Grécia Antiga, é possível afirmar que a cidade-estado de Atenas, ou seja, em Atenas a democracia era o quê? Ela era limitada, uma vez que somente os cidadãos podiam votar. No caso, mulheres, estrangeiros, escravos não participavam dessas deliberações, ou seja, a democracia ela acontecia somente para uma parte bem pequena da sociedade. A maior parte da sociedade ateniense não participava das escolhas. Tá? Os escravos e estrangeiros eu até entendo, mas as mulheres não poderem participar dessa escolha eu acho errado. Vamos lá. Antepenúltima. O governo de Alexandre Magno tornou-se relevante, ou seja, ele teve importância por quê? É porque ele permitiu, aqui ó, permitiu que os povos conquistados mantivessem os seus costumes, língua e religião. A única coisa que o Alexandre Magno fez em relação aos povos conquistados é que ele obrigava esses povos a pagarem, vamos dizer assim, impostos a ele para que esse território continuasse sob sua, vamos dizer assim, supervisão. Tá? Penúltima, tá acabando. E aí na semana que vem eu dou o resultado, tá? Vamos lá. Aqui está mostrando a imagem de uma escultura ateniense de Afrodite. E ele perguntando, acredita-se que a escultura seja do século II a.C. e reuniu os aspectos do quê? Do período helenístico, né, gente? Por quê? Quando Alexandre o Grande ele domina a Grécia, ele domina principalmente Atenas, quer dizer, ele acaba espalhando para todo o resto do seu império os conhecimentos atenienses. E esse espalhamento, vamos dizer assim, dos conhecimentos atenienses é chamado de período helênico ou helenístico. Tá? Então a resposta certa é a letra C. Por último, mas não menos importante, vamos à questão. Tendo como referência a prática do pão e circo citada no texto, assinale a alternativa que melhor se enquadra nessa política. Antes de dar continuidade, eu acho interessante explicar para vocês o que é essa política
do pão e circo, pessoal. No caso, o Império Romano dava o pão como alimento básico para a população, para que a população não se revoltasse contra o Império. E o circo acontecia com as batalhas, né, no Coliseu, porque a população também gostava. Então vamos a elas. O que que tem, qual das imagens tem a ver com isso? Está aqui, ó. É a letra B, onde mostra o Coliseu lotado, vocês podem ver que é lotado, e aí os guerreiros batalhando para poder satisfazer a vontade populacional. Tudo bem? Alguma pergunta? A Thaís está perguntando aqui, professor, eu fiquei acima de 20 na nota final em todos os trimestres? Sim, Thaís, ficou. Agora vocês podem falar aí no microfone, porque as questões já acabaram. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Agora eu vou fechar a nota de vocês. Eu vou dar mais a pontuação de 2 questões. Então, vai aumentar a nota de vocês, tá? E aí, na semana que vem, eu já vou falar quem vai fazer a recuperação ou não. Tudo bem? Alguém quer fazer? Então, se eu fui acima de 20 em todos os trimestres, eu só vou fazer recuperação se eu quiser, né? Sim, sim, porque você já passou, Ah, tá. tá? Até mesmo, Thaís, essa anulação das 2 questões vai aumentar bastante a sua nota. Vai sair da vermelho e vai para azul. Tá bom? Uhum. Você tem alguma pergunta a mais para fazer? Só isso mesmo. Juan, tem alguma pergunta, Juan? Ah, tá. Boa pergunta. Qual a nota? Voltando aqui, 6º ano. Ó, já que eu vim aqui pegar a nota, Thaís, para você ter uma ideia, de 45 que você tinha tirado, com a anulação de 2 questões, você vai para 65, Thaís. Tá? Que bom. Aí vai ficar com nota azul. Ok. Juan, você... É 65? Isso. Tá. Juan, você de 85, Juan, tá me ouvindo? Você vai para 95, tá? Ouviu? 95 que você tirou. Ok? Vocês têm, algum dos dois tem alguma pergunta a fazer sobre a prova? Não. Então eu vou liberar vocês e vou lá lançar a nota no diário, tá bom? Até semana que vem, qualquer dúvida, é só me falar no chat, tá bom? Ok. Fiquem com Deus.